Olá pessoal! Eu sou a professora Suzy e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o futebol. Drop it. Na nossa aula passada nós já falamos sobre as competições de futebol mais conhecidas. Falamos também sobre os fundamentos do futebol e vocês viram também algumas regras do futsal. Ops, mas futebol e futsal é a mesma coisa? Então, na verdade, o futsal é um outro esporte, mas ele é a variação do futebol. E é justamente sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Nós vamos conhecer algumas variações do futebol. Originalmente, o futebol foi criado para ser jogado em um campo por 11 jogadores em cada equipe, em 2 tempos de 45 minutos. Mas por conta do clima frio da época de inverno que impedia a prática nas áreas externas, os praticantes começaram a adaptar o jogo para ser jogado dentro das quadras de basquetebol. E foi a partir daí que surgiu o futsal. Ele passou a ser disputado por 5 jogadores em cada equipe em 2 tempos de 20 minutos. Mas o campo e a área externa é sempre melhor de jogar, não é mesmo? Mas nem sempre nós temos um espaço de campo assim tão grande para realizar o jogo de futebol como descrevem as regras oficiais. Então, reduziu-se o tamanho do campo e o número de jogadores. E daí foi criado o Futebol Society, com 7 jogadores em cada equipe. Depois disso, não demorou muito para surgir uma outra variação similar ao Futebol Society. Vocês conhecem o Showball? Pois é, ele é bem parecido com o Futebol Society, mas nesse caso o campo é cercado por uma parede de acrílico. Nesse jogo, a bola não sai nunca. Ela está sempre em movimento, mesmo batendo nas paredes laterais. O jogo é disputado em 2 tempos de 25 minutos. Ah, mas aqui na minha cidade eu não tenho grama, mas eu tenho muita areia. Então não tem problema, você pode praticar o futebol de areia. O futebol de areia surgiu nas praias brasileiras e teve suas regras oficializadas na década de 90. Esse jogo é disputado por times de 5 atletas em 3 tempos de 12 minutos. Temos também o futebol paralímpico. Essa é a versão do futebol para as pessoas com algum comprometimento físico-motor. As 2 principais versões do futebol paralímpico é o futebol de 5, praticado por atletas com deficiência visual, e o futebol de 7, praticado por atletas com paralisia cerebral. E o futevôlei, vocês conhecem? Esta é uma modalidade que mistura as regras do futebol e do voleibol. Na verdade, ela é similar ao vôlei de praia. Do futebol, esse esporte herdou a proibição do uso das mãos. Os jogadores utilizam principalmente os pés, as coxas e a cabeça para enviar a bola para o campo adversário. Agora que vocês já conhecem as variações do futebol, está na hora de vocês realizarem a atividade prática proposta pelo professor Marcos no projeto Aula em Casa. Uma das atividades que o professor propôs foi a atividade cabeceando a bola. Você trocará passes do tipo cabeceio com um colega, mas você pode fazer com uma parede também. A segunda atividade é a atividade fazendo embaixadinhas. Essa é muito fácil, vocês vão tentar fazer o maior número possível de embaixadinhas. Eu já estou bem curiosa para conhecer as habilidades de futebol que vocês têm. Não esqueçam de filmar a atividade e depois enviar para mim. Boa prática e a gente se vê na próxima aula. Drop it.